Seja bem-vindo a mais um podcast do TiarajuCast. Hoje a gente está com a Victoria Soares, a nossa nutricionista, e a gente vai estar conversando um pouquinho com ela sobre qual a função da nutricionista e o que ela é especialista. A gente tem algumas coisas que o pessoal chega realmente e fica pensando assim, é só para emagrecer, ou é para engordar, ou é para esporte. O que mais que nutricionista, para mim me dá bem na vida, para mim não ficar tão cansado, que vai aparecer um pouquinho disso. Aí a gente vai abrir o leque e vai estar entendendo um pouquinho da Victoria. Victoria, a gente se encontrou numa reunião de networking, né? Isso, né? Isso mesmo. E eu fiquei pensando assim, cara, eu vou precisar da Victoria trazer aqui, ser convidada para o TiarajuCast. E é muito bom, Victoria, ter você aqui. Eu agradeço o convite, a oportunidade, é um prazer estar aqui. Então, legal, Victoria. A ideia do nosso podcast é para ser uma conversa leve, uma conversa gostosa, para o pessoal que está em casa, tá assistindo e dizendo assim, cara, isso aqui eu não sabia, eu aprendi isso e aquilo. Eu acho que é uma boa. A Victoria, ela é formada em nutrição. Qual que é a faculdade mesmo? Unifacvest, de Lages, Santa Catarina. Isso, e aí ela já está 5 anos formadas, né? 5 anos. Isso, e veio de Lages para cá, né? Aqui para Balneário, Camboriú, aqui da nossa região. Para quem não conhece aqui essa nossa região, Camboriú, Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, e um pouquinho também para Brusque, se for pensar, tem a BR, a 101, que fica muito fácil o acesso. Então, questão de 15 minutos, 20, a gente está de uma cidade para outra, que é bem diferente da onde que eu venho, lá de Santo Ângelo, que demora para chegar de uma cidade para outra e tudo mais. Foi bem isso que eu pensei quando eu quis mudar para cá, sabe? Porque eu queria muito morar na praia, e então eu pensei, qualquer lugar na 101 tá bom. Poderia ser, de repente, até Floripa, essas regiões, cidades aqui de perto, mas a preferência era Balneário Camboriú. Mas eu pensei exatamente isso, que a facilidade de estar na 101, você tá em qualquer praia. Sim. E é bem essa, e quando eu também vim pra cá, e porque também já faz 19 anos que eu tô aqui, a ideia de vir criar raiz aqui, daí, tenho casa, tenho, né, toda a minha família é daqui, e a ideia de qualidade de vida também que a gente vem, e aí trazendo até a qualidade de vida também para a nutrição, né? Conta um pouquinho da tua história, quem é que é a Victoria Soares? Então, eu me formei há 5 anos, né, e antes disso eu gosto muito de praia, gosto muito de natureza, adoro fazer trilha, então tá muito ligado tudo isso com a minha rotina e com o meu trabalho, né? Eu busco muito essa questão de qualidade de vida, por isso eu quis mudar de cidade, quis estar mais próximo do lazer que eu gosto. E aí eu gosto de fazer esportes, gosto de fazer academia, gosto também de aprender coisas novas. Estou me experimentando beach tênis agora, quero fazer futevôlei para aprender altinha, na verdade, que a minha prima me incentivou, enfim, várias coisas. E aí, que antes atrás de um CNPJ tem um CPF ali, né, que corre atrás, que quer fazer, né, que viver uma vida mais plena, né, e eu vejo bem essa sim, Victoria, de qualidade de vida, né, de estar trazendo questão disso. Conta um pouquinho dos teus trabalhos, claro que tu puder, tá, mas a Victoria, como veio para cá, em questão a que locais que tu já trabalhou e tudo mais, para estar o pessoal para ter uma noção, tempo, assim. isso, mais ou menos, tipo, dar uma resumida. Então, eu me formei no final de 2019, início de 2020, e veio a pandemia, né? Então, eu comecei ali atendendo online, colocando no Instagram, e aí atendendo mais conhecidos, assim. E aí, quando liberou ali da pandemia, eu fui atrás de uma clínica para sublocar, fazer uma parceria, lá em Lages, né, tudo isso. Eu fiz parceria com uma clínica, trabalhei com eles, fiquei um pouco no online já desde então, que foi liberado, né, para as profissões, para o nutricionista, que antes não era possível, as consultas online. E depois eu fui para uma outra clínica, uma clínica de estética lá em Lages, que tinha recém-aberto, uma franquia. Junto com isso, eu acabei trabalhando no hospital, na UAN, né, que a gente chama, que é cozinha.
Então, eu trabalhava lá junto, fazia alimentação do hospital, tanto dos funcionários como dos pacientes, né? Então, a gente coordenava lá. E fiquei algum tempo ali. Depois eu saí, fui trabalhar com uma amiga com produtos online. Então, a gente teve grupos de mudança de estilo de vida, de emagrecimento. A gente trabalhou um tempo com isso, fizemos turmas, né? E também fizemos um grupo presencial, também de mudança de estilo de vida, de emagrecimento, que tinha encontros semanais com a mulherada lá de Lages que se interessava pelo assunto e que confiava no nosso trabalho, porque a gente começou no online e algumas pessoas da cidade participavam e do mundo inteiro. E as de Lages pediram, vocês podiam fazer aqui presencial, porque é mais legal ter esse encontro toda semana, né? Tá ali mais motivado. A gente acabou fazendo encontros presenciais onde a gente conversava sobre mudança de estilo de vida, sobre dieta, sobre alimentação. Aí a gente pesava elas, né? Fazia toda uma conversa ali. Um acompanhamento Um também. acompanhamento, de forma de grupo, assim, né? E foi um período bem bacana. Essa mesma amiga minha, ela estava se formando em nutrição, né? Tava fazendo a faculdade e a gente acabou abrindo uma empresa de comida saudável. Então a gente acabou fazendo em casa, né? A gente fazia pizzas low carb, começamos a fazer outros alimentos também. Então a gente foi desenvolvendo nisso, mas aí com a correria, com outros projetos, a gente acabou parando. Eu toquei por um tempo sozinha essa parte de alimentação, dos alimentos. E depois, aí eu quis vir pra cá, quis mudar tudo. E aí eu parei com os alimentos, né? E fiquei ali na parte de nutrição mesmo, das consultas, né? Aí eu vim pra Balneário faz quase 1 ano e meio. Eu tava de férias aqui, entrei em contato com uma clínica, eles estavam precisando de nutricionista. Já me selecionaram, perguntaram se eu podia começar na segunda-feira, porque já ia ter um treinamento. Eu falei sim, conversei com meu tio se eu podia, né, ficar na casa dele. Ele falou que sim, e aí eu tô indo, então. Fui em Lages, peguei minhas coisas e vim pra cá em dezembro, final de novembro de 2023. Aí fiquei quase 1 ano nessa clínica também. E agora saí pra percorrer aí uma carreira solo de consultas particulares, acompanhamento nutricional, agora online, né? Sim. Que legal. Então, olha só, pessoal, a gente pega, Victoria, bastante gente que tá empreendendo, que tá correndo atrás, e a gente vê algumas características tuas. Do que, eu tô lá, veio a pandemia, e aí, eu vou ficar na casa da mãe, e vou ficar dormindo, vendo série ou coisa parecida, eu vou fazer algo diferente, né? A gente vê sair um pouco esses fora da casca, né? Aí depois chega e diz, vamos começar numa cidade nova, e vamos lá, vamos arriscar, e vamos fazer, tá? Aparece bastante essas características, até na tua fala, o jeito que tu coloca isso, tá? Então, vem a próxima pergunta minha, é falar sobre um pouquinho da tua visão como nutricionista que se coloca, que a gente vai ver hoje a nossa sociedade, a sociedade ocidental, que é uma população um tanto cansada, um tanto doente, eu tô cansado, eu tô com estresse, eu tô incomodado, eu não quero mais fazer, e aí tem um burnout, tem um monte de doença que vem em cima disso. Me conta um pouquinho qual a tua visão em cima disso e qual a relação da nutrição relacionado a essas doenças. Então, eu poderia dizer que a gente está comendo mal, se exercitando pouco. Algumas pessoas aceitariam, achariam óbvio. Outra já pode me falar que, eu faço exercício, ou fazia exercício, seguia as recomendações alimentares, pirâmide alimentar, por exemplo, que foi vigente ali por muitos anos, e mesmo assim eu me exercitava, e mesmo assim eu não tinha controle sobre o meu corpo. Então, aí já fica curioso, né? Já é uma outra visão. E então tem muita coisa por trás disso, e como estamos com um tempinho maior aqui, eu queria trazer de uma forma diferente, né, da visão que a gente costuma ver só da fisiologia ou da bioquímica, né, que a nutrição fala, e sim num contexto mais histórico, porque tem muita coisa por trás disso. Então a gente começa lá na evolução da espécie, né, a gente pode pensar que estamos aqui há 7 milhões de anos, então veio, né, os nossos ancestrais.
há 300 mil anos, mais ou menos, vieram o Homo sapiens, que é a nossa espécie, né, hoje. Até então eram caçadores-coletores, né, eles viviam disso. E há 10 mil anos atrás, mais ou menos, surgiu ali a Revolução Agrícola. E aí, com isso, começou a domesticação dos animais, o cultivo dos alimentos, e ali começou toda essa mudança do nosso estilo de vida, né? Então, ali começou a mudança do estilo de vida e toda essa transformação, mas que realmente se transformou agora, nos últimos 2 séculos, talvez 200, 300 anos, com a Revolução Industrial, com a globalização, com essa verdadeira mudança que aconteceu de forma muito grande agora, né? Então, teve revolução, teve a industrialização, teve a globalização, teve a urbanização, e tudo isso gerou... tudo isso gerou... Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Me perdi no meu raciocínio. Mas tá, vamos lá. Com as grandes mudanças globais, tiveram a industrialização, a globalização, a urbanização, mudanças no trabalho, e tudo isso gerou mais trânsito, estresse, propagandas, redes sociais, né? E aí puxando um pouquinho, né? Eu sou formado em História, né? Quando lá no Rio Grande do Sul, eu sou formado em História, vim pra cá em busca de emprego mesmo, né? Lá eu não tava conseguindo, e aqui consegui super rápido, e foi. Em si, depois eu quis mudar pra fotografia. Até hoje dou aula de História ainda, gosto, dou aula lá em Itajaí ainda, e aí pensando nessa grande mudança que houve, e aí concordo plenamente contigo nisso, que antes, imagina antes, até na década de 70 saiu uma grande pesquisa, não sei se tu lembra disso, o jeito que a gente se exercitava era muito maior do que o que a gente fazia hoje. Daí o cara dizia assim, eu faço academia puxadona 3 vezes por semana. E daí era a mesma coisa que na década de 70 uma pessoa sedentária fazia, né? E aí vamos dar exemplo, não tinha um controle da TV, agora a gente pega tudo tem o controle, sabe? Pode parecer bobagem, mas vai somando e chega a isso. E aí hoje a gente vê todo mundo sentado, né, e de escritório e tudo mais, que eu acredito que a inteligência artificial veio para cá para fazer já esse trabalho que é o de responder a mesma coisa, tipo, não precisa pensar muito, mas ele está elaborando isso e nós vamos nos libertar, acredito, pensando numa visão bonita da inteligência artificial que veio para ajudar isso. Sim, né? Essa tecnologia, essa mudança no trabalho trouxe muitas coisas boas, mas trouxe toda essa mudança de mais trânsito, trouxe propagandas, trouxe redes sociais, trouxe facilidades, excesso de trabalho, e tudo isso gerou falta de tempo, gerou ali o trânsito, gerou ansiedade, né? Tá gerando muitas mudanças rápidas, tá gerando sedentarismo, como você falou, até de ter controle remoto, de ter elevador, de ter escada rolante. Então, isso está gerando uma série de mudanças, tá gerando também uma busca por prazer momentâneo, para aliviar todo esse estresse, uma busca por praticidade, para dar conta dessa correria, de tudo tão rápido que é hoje, né? Então, tá mudando muito a nossa vida. Isso e aí, por mais que chegue e diga assim, mas mudou e tudo mais, ok, mas o ser humano, a gente não precisa chegar e dizer assim, homem sapiens, né, homem duplamente inteligente ou super inteligente, chegar e virar chave e dizer, não, agora tu vai ficar sentado, vai ficar 8 horas trabalhando na frente do computador, só dar um exemplo, sacanear um pouco, mas só em marketing digital, que é ali, que é só em cima ali. E aí o único momento que tu tem é para sair, pegar um copo d'água, vai e voltar e assim vai, tá? Não Sim. tem aonde pegar e desligar essa chave. Exatamente. E aí que vem o grande problema, é a questão de que o ser humano não está adaptado para isso. Exato, tá? Porque com tudo isso tá vindo essa cultura do delivery, do fast food, dos ultraprocessados,
né, essa cultura dessa facilidade, dessa busca por conveniência para conseguir dar conta de tudo, né? Então, tá resultando nessa transformação dos nossos hábitos alimentares, levando a esse desequilíbrio metabólico, mental também e social, né? Então, tá levando a essas doenças, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, problemas de saúde mental, ansiedade, depressão. E por causa dessa mudança, né? Porque pensa, falando tudo que eu falei ali, que veio de 7 milhões de anos atrás, e nos últimos 100 anos que teve essa mudança maior. Então, o nosso corpo, como você falou, não foi adaptado para virar essa chavinha. Sim. E simplesmente saber lidar com isso e mudar toda essa química que a gente está recebendo no nosso corpo, todos esses estímulos que antigamente não tinha. Então, é mais ou menos por aí, essa mudança muito grande que nosso cérebro não virou essa chavinha, né? Não é assim para mudar. É isso. 7 milhões de histórias da nossa vida. É uma caminhada, né? É muito parecido com o do siso. A gente pegou um pouco do siso, que é, né? Alguns nascem, outros não nascem. Uns dentes maiores, outros menores, né? Os nossos avós, bisavós e tudo mais, todos tinham siso ali, né? A arcada dentária era maior. E agora, e aí... Diz, eu não sei, eu tenho uma filha de 8 anos, diz que dá para não nascer o siso, ou se o siso nascer, vai nascer menor, ou, sabe, o ser humano está se adaptando, mas olha quanto de caminhada para conseguir. E aí, cara, brincadeiras à parte, entrou o litificador e daí diminuiu um pouco a mandíbula, né? A gente está sacaneando um pouco, mas é muito real isso, né? O corpo, ele se adapta, mas pouco a pouco, tá? Não é tempo, isso, né? Não precisa ser desse jeito. E aí, puxando para a inteligência artificial e a ideia da revolução, da mudança e assim vai, a gente vê que é recém o começo e cada vez vai mudar mais rápido porque precisa. E aí o pessoal fala que depois da pandemia até a entrega dos materiais aqui, nossa, ficou muito mais rápido. Por quê? Porque o mundo está caminhando cada vez mais rápido. E acho que vem um pouco também questão dessa ansiedade, de entregar, de resolver, de fazer acontecer. E aí com isso que surgiu toda essa... A gente está tornando a sociedade mais doente, cansada, vulnerável ao ganho de peso, estressada. É basicamente por aí. Mas que legal saber que tu fez história. Eu dava aula na UDESC. Eu nem sabia e puxei aqui toda uma história e você me complementou. Ainda bem que tu sabia, isso. Ainda bem que tu sabia, olha aí, ó. Que legal. Show. Pra confirmar que tudo que eu tô falando. Que é muito bom. E complementar. Mas me conta então, e aí, aonde que a nutrição, né, vai estar resolvendo isso para estar aumentando a qualidade de vida? Como é que, Victoria, o que a gente consegue estar puxando isso? A pergunta é, ok, a gente já se situou o que a gente tem que fazer, tá, de aonde a gente está, e agora, como resolver esse problema? Não, colocou o problema na mesa, ok, e agora como se resolve isso? Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco do automatismo e remar contra essa maré de tudo que a gente falou, né? A gente tem que acabar remando contra tudo isso que está acontecendo para, de fato, tomar as rédeas pelo nosso corpo. E não deixar só aí como está acontecendo, a industrialização está acontecendo, a globalização, e a gente vai nadando ali junto, né? A gente tem que ver, de fato, o que é melhor para o nosso corpo, como ele foi adaptado, o que funciona para ele, e se aproximar de uma rotina mais natural, né, ao que a nossa espécie foi adaptada, sem levar o pé da letra. Então não precisa voltar pro tempo das cavernas, né, senão vão achar, né, que eu tô ficando louca aqui. Então não tô falando pra gente voltar pra era das cavernas, mas tentar se aproximar com o que a gente puder, né, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, mas trazer de uma forma mais natural, né, uma forma mais a nossa espécie mesmo. Então, eu poderia resumir em 3 pontos principais, que é cuidar da alimentação, o exercício, então se movimentar, ser mais ativo, a segunda coisa, e o terceiro é cuidar do nosso ritmo circadiano. E aí engloba o sono, o sol, né, a exposição ao sol e o controle do estresse. Então, eu acho que a gente tem essas
esses três pilares fundamentais, que é colocado de uma forma geral, é claro. E aí vai entrar a rotina de cada um para adaptar ao que é possível. Porque, por exemplo, tem pessoas que trabalham à noite e não vão conseguir ter o sono ali durante a noite, que é o recomendado. Então, aí entra toda a individualização para ver o que funciona, o que pode ser feito. Então, né, não precisa largar as mãos e dizer, não, já que eu não consigo dormir, então eu não vou cuidar de nada. Então, a gente sempre tem alguma coisa que a gente consegue cuidar para melhorar a nossa saúde, evitar doenças e se aproximar mais do que a nossa espécie ainda é adaptada, né? Já que não mudou toda a nossa programação nesse tempo. Aí, bem essa, tá? E aí, puxando um pouquinho como a Victória ou como profissional nutricionista pode nos ajudar, pensando daí no nosso dia a dia, como que consegue, claro, daí tu já falou isso, eu acho super importante e é legal para chegar no contexto, Victória, que não existe bala de prato. Só a nutrição vai resolver a minha vida? Não vai resolver, concorda comigo? Concordo. Isso aí, cara, é um elo de várias coisas, de ações tomadas para levar uma vida mais plena, né? Sim, tem que ter toda uma consciência, um autoconhecimento, Sim. Um autocuidado. Eu sou apaixonada pela nutrição, mas eu vejo que não é. Ela não vai ser a bala de prata que vai resolver tudo. Realmente. Isso, mas abre esse leque, né? E daí a gente vê bastante isso. É legal. E aí a gente vê também, o Tiaraju Studio aqui. Vamos puxar nossa empresa. É bom, se eu não tô bem com a família lá em casa, aqui também, querendo ou não, reflete um pouco. Por mais que eu sou profissional, eu não vou misturar e tudo mais. Mistura. Por mais que, eu vou querer não fazer, né, não ficar... não vou trazer de lá para cá e tudo mais na teoria, mas na prática a gente traz. A gente tenta evitar o máximo, mas traz. E é a mesma coisa aqui também, sabe? E é dessa interligação e ligação entre um e outro. Sim, por exemplo, ali falando evolutivamente da alimentação, né? Entrando um pouquinho mais, se a gente puder. Claro, com certeza. A alimentação, o ser humano sempre teve uma janela alimentar muito restrita. Se a gente for voltar lá a pensar antigamente, né? A gente não tinha alimento disponível o tempo todo. E ainda tinha que se esforçar para conseguir o alimento. Então, tinha que caçar, plantar, coletar. E o que eles comiam? Era carne, ovos, né? O que eles conseguiam caçar. Alguns tubérculos, frutas, oleaginosas também, plantas, folhas, né? Então, é isso que o nosso corpo foi adaptado para comer. E é isso que a gente deveria priorizar na nossa alimentação. Né, a gente pensando enquanto espécie, enquanto o nosso corpo, o que ele consegue lidar, né? E claro, não precisa comer só isso, mas o que eu digo é basear a alimentação nisso, basear a alimentação em comida de verdade, porque aí tu consegue encaixar outras coisinhas, né, de acordo ali com as preferências, mas estar baseando a alimentação nisso porque é algo mais natural para o nosso corpo e é algo que ele vai conseguir lidar melhor, porque antigamente a gente não tinha disposição tanto alimento como nós temos hoje, né? Não tinha supermercado, não tinha delivery, não tinha empresas ali de fast food. Então, a gente não foi adaptado para toda essa quantidade de comida, né? Que a gente tem à disposição agora. E nem para essas comidas de caixinha, de pacotinho, que apesar de ser muito comum, de ser natural pra gente hoje, não era há 100, 200 anos atrás. Né, pensando em todos esses 7 milhões de anos, então isso é muito diferente. Esses alimentos, eles têm muitos conservantes, aditivos químicos, né, conservante, corante, estabilizante, e a gente não sabe até onde isso é saudável, até onde isso faz algum mal, faz isso bem. Um corpo humano, né? Resumindo, pessoal, eu gostei muito da Victória, ela é muito doce, assim, de chegar e falar. Resumindo, ultraprocessados, né? Fora disso que... e falta embasamento científico até onde ultraprocessado a gente já sabe que não é bom, mas até onde não é bom, né? Eu posso estar enganado, né? Mas é isso, porque não tem, querendo ou não, a nossa... uma pesquisa tão... o ultraprocessado entrou com tanta força nos supermercados, e claro, os supermercados traz para nossa
para nossa mesa de casa do dia a dia, mas entra com isso também, né? É isso, Victoria? É mais ou menos isso. Porque a gente, claro que tem estudos, alguma coisa, Sim, já sim, que sim. tem uma segurança, né? Porque senão não estariam vendendo, certeza, claro. Então tem uma segurança ali que tu vai viver, digamos. Uhum. Mas você talvez você não vai viver com qualidade, porque é o que a gente tá vendo hoje. Então tudo bem, dá pra consumir, as pessoas estão vivendo mais do que antigamente, né? Mas a que custo, né? A que preço? Então a gente tá vivendo mais, mas desenvolvendo bastante doenças. Então vamos ter que esperar estudos pra provar que faz mal? Ou a gente vai olhar o que tá acontecendo, pra onde a sociedade tá caminhando e ver de uma forma natural, pensar, raciocinar que, né, talvez o que a gente está fazendo não é saudável, não está sendo bom. Então eu não preciso esperar diversos estudos para realmente embasar e dizer, ah, não, então agora eu não vou comer, agora que eu vi que está fazendo mal, eu não vou comer. Mas isso a gente pode pensar nos dias de hoje, né? Antigamente o diabetes, por exemplo, era uma doença que os nossos avós tinham. Ou o diabetes tipo 2, né, que é desenvolvido ali normalmente ao longo da vida, depois de comer errado, né, e diversos outros fatores, mas resumindo, e antigamente eram nossos avós que tinham, hoje em dia já tem crianças que têm. E o que a gente está fazendo? É a alimentação, né, é o que a gente come todos os dias, desde que a gente nasceu, diversas vezes ao dia, então isso com certeza está trazendo um impacto para o nosso corpo, para a nossa saúde, para as crianças, né, e para toda a geração. Isso, bem essa. Vamos fazer uma pausa aqui. Senhorita, pede pro Ragnar se ele já montou a luz para mim aqui, faz favor. Tá? Vamos dar continuidade. Tá gravando tranquilo, né? Isso. Então vamos dar continuidade no seguinte. Quem teve diabetes tipo 2, né, que é essa que é adquirida ao longo do tempo, e daí diz, a gente tem propensão a diabetes, talvez do DNA, não sei se também se eu posso... Tem um pouco a parte genética, mas é mais realmente essa parte, a parte familiar que influencia mais os hábitos de vida, eu vejo, do que realmente a genética. Ela pode influenciar um pouco, mas o principal é porque teu pai é diabético, tua avó, você cresceu junto com eles, você tá comendo o que eles comem, tá vivendo o estilo de vida deles, e isso passa pra você, e se você continua seguindo essa maré, tu vai desenvolver também, e assim, os seus filhos, e vai passando, né? É uma cultura. Sim, e é bem essa que a gente vê em casa da minha mãe. Era uma que ela pegava o meu café, cara, tacava açúcar, assim, cara, colocava... E aí, e era bem legal e bem gostoso, gostavam ontem, né? Aí depois, saindo de casa, casei e tudo mais, e daí a minha esposa disse assim, Noel, por que tu coloca tanto açúcar? E eu fiquei assim, eu coloco porque eu gosto de doce e tudo mais. E daí fui ver assim, e aí depois, e essa de autocuidado e autoconsciência também, disse, a minha mãe enchia de açúcar, colocava umas 3 colheres de açúcar. E agora ela tá com diabetes tipo 2. E aí o cara se questiona assim, cara, eu não quero estar que nem ela. Então, puxei um freio de mão e vamos cuidar e vamos ver. Mas talvez esse do autocuidado, de quando fala de hereditário, claro que tem o do DNA aí também, mas de você mesmo se cuidar, de ver essa consciência para ver aonde tá se encaminhando e se cuidar também. Um exemplo, e aí vamos puxar outra doença também, o meu avô morreu de ataque do coração, um exemplo, o que eu tenho que fazer? Claro que tem que se cuidar e tudo mais, mas como tu pode remar contra a maré, assim, a gente pode falar isso para o dia a dia. Sim, porque a genética não é uma sentença, ela é uma predisposição, então tu tem essa predisposição que tu pode ativar ou não, de acordo com o teu estilo de vida, de acordo com a forma que você vive. Por isso que é interessante, eu gosto muito de filosofia, e a filosofia faz a gente pensar, e faz a gente ter um pouco, talvez, mais de autoconhecimento, de querer saber sobre as coisas, sobre nós, sobre o porquê que estamos fazendo o que estamos fazendo. Então é tudo isso que você está falando mesmo, de ter essa consciência, de pensar melhor e não só seguir o mais fácil, o mais prático, que hoje em dia é ali, por exemplo, né, os ultraprocessados, as comidas prontas.
pensando em todo esse ponto de vista evolutivo, que não era o que a gente comia, que não é o que o nosso corpo está adaptado, e que hoje em dia os alimentos estão muito modificados, muito processados, e é difícil a gente achar que isso realmente faça bem, independentemente de estudos e coisas assim, é tudo muito novo para o nosso corpo, né? E o que a gente está vendo acontecer é algo que parece que não está indo para um caminho bom. Então, se a gente pensar um pouquinho, abrir o nosso pensamento, a gente já consegue chegar em respostas, assim, sem precisar de muitas outras coisas, né? Para provar, de fato. Isso. E aí, vamos buscar um pouquinho, já que tu falou de filosofia, vamos pensar um pouquinho, tá? Antigamente, ali na pré-história, e aí se fala que tem um bailão, tu conhece o Bailão do Silva ou não? Que é em Penha. Não. É um bailão assim, bem povão, assim, né, cara, assim, o pessoal, tipo, trabalha o dia todo e daí vai lá dançar de noite e tudo mais. Tá. E aí acontece o quê? A mulher mais bonita que vai no baile e tudo mais, se fosse na pré-história, seria a mais gorda, né? A mais rechonchuda, a mais forte, porque para eles é o quê? A mulher bem gorda, bem forte, quer dizer, para eles, na época ali da pré-história, antes do nascimento de Cristo ali, e bem antes, né? É o quê? A ideia de a mulher forte, gordinha e tudo mais, é uma mulher inteligente que sabe caçar, não vai, né? Mas de coletar, sabe buscar seus alimentos e tudo mais. Quer dizer o quê? Que não vai matar os nossos filhos. Ali, né? Isso, né? Para alimentar ali. Vai ter bastante leite para alimentar e tudo mais. E vai conseguir nutrir. Conseguir nutrir e conseguir gerar filhos, né? Até tem com a anca, o pessoal fala, né? Os ossos de parideira também, sabe? E daí tem, beleza, né? Aí isso lá na pré-história, né? Lá era bonito desse, e daí todo mundo brigava, todo mundo, eu quero ela. Mas, e aí, com o longo da história, a gente vai mudando isso, né? E pra tu ver, isso é muito parecido com... É cultural também, eu vejo isso. Porque na década de 80, se tu fosse muito magro, tu não era bem visto. Muito magro, dizendo assim, teu peso normal, como se fosse hoje, assim, né? Na década de 80, porque tinha o HIV aí, o pessoal dizia, pô, tu tá com AIDS, então tu é doente e tudo mais. Daí, na década de 80, aumentou um pouquinho a questão do peso. Depois, na década de 90, de novo, já baixou e tudo mais. Aqui no Brasil... e aí me fala se eu tô falando bobagem, tá? Não sei se eu... e a tua visão pode discordar comigo, tranquilo. E aí a ideia depois chegou, e aí a questão das academias, da mulher bombada e papapá, a gente vai ver no BBB a Graciane, né? Com naquele corpão, se é bonito, se não é e tudo mais. Mas se questiona, e muita gente fica como exemplo quem puxa disso. Me fala um pouquinho isso da tua visão sobre essa relação. Então, a gente tem dois extremos, né? Sim. De magreza, de obesidade ou de muita força. E depende muito de cada pessoa. Eu não acho que a gente precise estabelecer o corpo padrão, né? Como a gente vê muito hoje em dia. Eu acho que veio também muito... com as modelos, né, essa cultura de magreza que foi lá há muitos anos atrás por modelos e coisas assim, que tinha isso também, e ficou naquela ideia de ter um corpo perfeito, né, então a gente pode fugir um pouco disso e ter o corpo funcional para você, né, a gente não precisa ser super magro, mas a gente sabe que a obesidade é uma doença também, e uma doença que leva a outras, né? Então vai levar a um diabetes, vai levar a uma hipertensão, vai levar a problemas de saúde. E aí tem aquela ideia da obesidade saudável, né? Eu tô com obesidade, mas eu não tenho nenhum problema metabólico, não tenho nenhum problema de saúde. A gente vê bastante esse questionamento, né? E eu tava assistindo uma aula essa semana, inclusive, sobre obesidade, emagrecimento, com uma especialista que já tem
várias especializações na área e trabalha com isso há uns 30 anos, uma nutricionista. E ela estava, de fato, falando que... Deixa eu lembrar exatamente. Não, pode ir isso. Mas pode continuar depois de dar uma cortada aí, pronto. Tem a obesidade que a gente tava... Nossa, eu queria falar uma coisa bem interessante. A nutricionista tava falando. Não sei. Acho que eu parei antes ali que eu poderia voltar. Aí ele pode falar da pesquisa. Tá, não, pera. Vai lá. Isso, pra mim, assim, tipo, quando eu penso assim, quero, ai meu Deus do céu, não consigo, beleza. Aí eu paro, vou pensar outra coisa, quando vem, assim, e é normal, tá? Não esquenta. Não, porque tem a obesidade saudável, né? E a gente tem muitos questionamentos. Existe obesidade saudável? Eu não sabia. Não? Não, mas tem pessoas que questionam, né? Eu sou obeso, mas eu não tenho nenhum problema de saúde, então eu tenho uma obesidade saudável. Tá. Né? E essa semana eu tava vendo uma aula sobre obesidade, emagrecimento, com uma nutricionista especialista que trabalha na área há 30 anos, onde ela explicou, né, que não é porque você está obeso e não tem nenhum problema de saúde que tá tudo bem e que você não vai ter. Na verdade, tu tá ali criando um ambiente onde daqui a alguns anos vai desenvolver. Então, pode levar 10 anos, mas tu tá caminhando para desenvolver doenças. Então, agora tu pode não ter nada, mas é um estilo de vida, é uma alimentação, são problemas pro teu corpo que tu tá acarretando, que vai se agravando com o tempo, e aí sim desenvolvendo doenças, e aí sim vai aparecer exames, vai aparecer ali na parte metabólica o problema da obesidade, que antes não tinha nenhum problema. E além disso, tirando a parte metabólica dos exames, que às vezes não tem nada, mas e a parte física, né? Você tá obeso, muitas vezes você não tem fôlego para subir uma escada, se precisar, para correr um quarteirão, se precisar, para brincar com os seus filhos, às vezes tem dificuldade para amarrar o cadarço. Então, até onde entra o que é saudável e o que não é, né? Não é só exames. Então, tem esse outro lado também que a gente tem que levar em conta quando a gente fala sobre isso. Mas a gente não precisa buscar um corpo perfeito, que foi imposto antigamente pelas modelos e hoje em dia talvez ali pelas blogueiras, por esse mundo de rede social, né? Trazendo mais agora para nossos tempos atuais. Então a gente não precisa ficar nisso. Mas a gente sabe que se você tem algum problema de saúde, se você perder de 5 a 10% do teu peso corporal, você já tem melhoras de saúde. Então, tu não precisa ser magro. Mas se tu tá com obesidade, é interessante que tu emagreça pra você melhorar o teu sistema metabólico e não desenvolver doenças ou reverter as doenças se você já está com elas. Entende? Aí, show. E agora a gente falou um pouquinho de depressão social e já diminuiu um pouco isso, que antes todo mundo tomava um refrigerante bem conhecido, né? Todo mundo fala Coca-Cola, um exemplo, né? Era normal, um almoço de domingo tinha Coca-Cola, ponto, tá? Da minha mãe, normal, tipo, eu não lembro se em algum domingo não tinha. Mas daí voltando, hoje em dia a minha mesa já tá um suco, a mesa da minha mãe também já tá um suco, não tá mais o refri. A mãe tá o refri e o suco ali, sabe? Ela não conseguiu largar um ainda, mas tem o suco, antes não tinha de jeito nenhum, tá? E me fala um pouquinho dessa pressão social, como que o pessoal consegue estar caminhando em cima disso e dizendo, opa, isso aqui eu não quero. Eu acho que talvez um pouco parecido também com para fumar, sabe, Victoria? Entendeu? Antes, assim, a minha avó fumava um monte, e a minha mãe, e depois o pessoal, ninguém mais fuma. Mas antes tinha uma pressão bastante social, que, para você fumar, era muito chique, blá, 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 blá. Mas não traz essa. O que me diz dessa pressão? Como lidar o dia a dia da pressão? Então, eu acho que essa é a parte mais difícil, essa parte social que a gente vive hoje, né? Que é,
a pessoa tá comendo isso, então eu vou comer também, às vezes para fazer parte desse pertencimento, desse grupo, ou pela facilidade, por já estar ali. Então, essa é a principal questão. E aí, o que me chamou a atenção de você falar que, antigamente, no domingo, sempre tinha Coca-Cola, eu fiquei pensando que se fosse só no domingo, tava tudo bem, bom, não é um problema, a gente não precisa abolir todos esses alimentos, esses produtos. Mas o problema é que hoje em dia tá sendo diariamente muita quantidade por dia. Então, é aí que eu vejo o problema, essa questão do equilíbrio, né? Então, como eu falei, não precisa excluir tudo da alimentação, mas é ter essa consciência de quantidade, de frequência, de será que tu queria isso mesmo, ou tu tá comendo, tomando porque tá ali? Então, ter essa decisão própria de saber o que você tá fazendo com o teu corpo e o que você espera dele, né? Então, acho que isso é muito importante. Aí, show. Victoria, a gente já tá se encaminhando pros finalmente. Olha aí, passa a hora muito rápido. Victoria, eu pedi para tu olhar para a câmera 1 ali, e falar a tua consideração final, do pessoal que tá aí, que tá no dia a dia, porque a gente pega muito empreendedores que tá aqui na nossa região assistindo isso. Aí, como que pode dar uma força para eles e ajudar? Tá bom? Tem abonado aí. Então, a nutrição, a alimentação, ela é uma ferramenta poderosa. Eu, como nutricionista, né, eu gosto de falar isso, porque ela tem o poder de melhorar muito a nossa saúde. Então, os alimentos que a gente come, o que a gente toma, tudo isso influencia em todo o nosso corpo, na nossa disposição, na nossa saúde. E, então, faz diferença, né? Eu gostaria, assim, se eu pudesse, de pedir para que vocês tenham esse cuidado, vejam o que vocês estão comendo, se realmente está nutrindo o seu corpo, porque isso faz muita diferença, e não seguir só o que tá na moda, o que tá na mídia. Então, tentar deixar a alimentação mais natural. Não precisa, né, às vezes vão me ouvir falar e pensar, não, então eu preciso ser fitness, preciso seguir 100%, ter uma alimentação perfeita, e não, pequenas mudanças já trazem grandes melhoras para nossa saúde. Então a gente não precisa buscar a perfeição, buscar seguir 100%, buscar ser o exemplo, assim, né, porque a gente sabe que nós somos seres humanos, a gente erra, a gente acerta, o interessante é a gente estar buscando melhorar, sempre, né, buscando evoluir, para prevenir doenças, para não viver nisso que a gente está vendo hoje como comum. Só que o comum não é o normal. Então é interessante a gente saber disso, que não é porque está comum hoje as pessoas terem doenças, as pessoas se alimentarem de tal forma, fazer tal coisa, que é comum. Não é comum a gente estar sempre com dor de cabeça, sempre com indisposição, sempre cansado, né, com vários sintomas que a gente tem como comum, mas isso não é o normal. O nosso corpo, ele é uma máquina que foi feita para trabalhar de uma forma perfeita. Então, não aceitem como normal viver de uma forma que não é a sua melhor versão, né? Então, o nosso corpo, ele foi feito para trabalhar perfeitamente, maravilhosamente. E a nutrição, o estilo de vida, essas mudanças, pequenas a grandes mudanças, já vão trazer muito benefício para o nosso corpo. Então, eu incentivo esse cuidado, assim, de comer comida de verdade, que é o que eu sempre costumo falar. Se possível, se exercitar, se hidratar, tomar água, controlar o estresse, cuidar do ritmo circadiano, do sono, né? Que o sono é muito importante e hoje em dia a gente acaba, às vezes, esquecendo disso. Então, práticas, assim, que a gente vai implementando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e conseguindo extrair o melhor para nossa saúde. Então, show! Resumindo, o que a Victoria Soares chega e diz é o que? Cuide-se. Consciência, né? Consciência e cuide-se. Que legal. Muito bom, dona Victoria. Fiquei muito feliz de ter você aqui. A gente já está no episódio 24 e a gente vai pedir para você. A gente fez a pedida lá no início, eu vou pedir aqui no final de novo. Para curtir, né, seguir, mandar para o amigo. A Victoria deu uma aula aqui, tá? Deu uma aula de consciência para se cuidar. E no fundo, né, cara, tu tem um corpo só, tu não tem 3, 4, tu não pode
deletar e começar tudo de novo, né? O teu joelho vai ser o mesmo aqui ou você lá com 80 anos. É muito interessante pensar nessas Show, mas é verdade, cara, dá uma mexida assim, ó, um monte, tá? Esse foi o episódio, então, 24, sempre na segunda-feira e na quinta-feira às 19 horas, a gente sempre vai estar aqui. Muito obrigado, Victoria, foi muito bom, tá, ter você aqui. Vamos ver, pessoal, comenta aqui se quiser mais passos, por que não, né, Victoria? Tu tá aqui. Aprofundar um pouco mais. Mais um pouco, isso dá pra gente pegar, cara, tem um monte de coisa, como ler rótulo, ou o que a gente pode fazer, tá? A gente consegue fazer várias coisas aqui, se quiserem, né? Vão jogar pra eles ali. Exatamente, a nutrição, ela é uma área muito grande, tem muitas coisas a abordar, a gente puxou hoje a parte histórica, evolutiva, mas tem parte fisiológica, biológica, e várias coisas da rotina que a gente pode estar falando mais, e com certeza vai ser um prazer. Então, show. Como é que o pessoal te encontra? Pedir lá, daí é telefone ou Instagram, não sei. Eu acho que hoje em dia facilita muito o Instagram, né? Sim, Acredito que todo mundo tem. Lá tem acesso ao WhatsApp, o direct mesmo por lá. Então é victoriasoares.nutri. É o meu Instagram, e aí lá tem acesso a tudo. Se quiser até me mandar uma mensagem, contar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vai ser um prazer estar conversando um pouquinho mais. E foi um prazer estar aqui hoje, agradeço e desejo sucesso a vocês, que prospere muito. Então, beleza, fico feliz. Muito bom, dona Victoria, gostei bastante, Show.